E o tema desta manhã é quem vai vencer para sempre. Este é o tema. Diga para quem está ao seu lado, quem vai vencer para sempre? Quem? Não é? Quem habitará no esconderijo do Altíssimo? Quem irá eternamente com Jesus para viver com Ele para sempre? Quem vence o mundo? Quem vence todas as coisas? A resposta encontra-se naturalmente no texto que vamos ler, que é a base da nossa meditação, que se encontra em 1 João capítulo de número 2, verso 15 a verso 17. E nós iremos meditar um pouco sobre quem vai realmente vencer para sempre. E vencer para sempre significa que é vencer sempre. Não estamos a falar de um futuro, de um novo estágio. Nós, igreja, nós cristãos, fomos chamados para ser vencedores. Amém? Fomos chamados para vencer, para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Então a igreja, nós, não fomos chamados para a derrota, fomos chamados para a vitória. E como vitoriosos temos de viver como? Sendo pessoas que vencem. Amém? O Senhor Jesus, todos sabemos que Ele venceu o mundo, o pecado e a morte. E nós só vamos conseguir vencer o mundo, o pecado e a morte por causa dEle. E nós temos que entender que vencer o mundo, o pecado e a morte está conquistado não por nós no sentido de ter sido mérito nosso, mas no sentido de ter sido mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós como igreja, como cristãos, temos que não só viver, como incentivar aqueles que vivem perto de nós a entender que você não foi chamado para a derrota. Permita-me dizer-lhe, não há uma derrota na Bíblia, nem do povo judeu, nem de ninguém que passe pela Bíblia sagrada, pelos livros sagrados que nós lemos, não há uma derrota dada por Deus. Todas as derrotas foi culpa do homem. Todas as derrotas, sejam financeiras, sejam espirituais, sejam físicas, sejam familiares, todas as consequências negativas que caíram no homem não foi culpa de Deus, foi culpa do homem, pelas suas escolhas e pela causa da sua própria fé. Então a Bíblia diz, a partir do versículo número 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, diga comigo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Estão a ler tão de baixinho. Estão com medo de falar a palavra do Senhor. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Agora vamos ler bem de rijo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você não dá um aplauso agora, não tem como dar outro. Este é o melhor momento. Não é aplauso ao pregador, é a palavra do Senhor. Amém? E nós, igreja, temos que aprender que o caminho para a nossa vitória não tem a ver com estratégias comerciais, não tem a ver com o pensamento positivo, não tem a ver com estratégias das mais diversas, emocionais, psicológicas, que nós possamos aprender. O caminho para a nossa vitória permanente tem a ver com um princípio só: fazer a vontade de Deus. Amém? Ai, pastor, eu não sei como fazer a vontade de Deus. Então tens que aprender. E onde é que se aprende a fazer a vontade de Deus? Aprende-se a fazer a vontade de Deus quando se olha para a sua palavra, quando se lê, quando se medita. Como é que diz o Salmo número 1? Quem é que se lembra? Bem-aventurado o varão que medita na sua palavra e nela medita dia e noite. E o que é que lá diz? E ele será como a árvore plantada junto a ribeiros, o qual a sua folha nunca vai secar e dá o fruto na estação própria. Certo? Então, o princípio para a nossa vitória não está nas nossas vontades, nos nossos pareceres, nas nossas opiniões. Está na vontade de Deus.
E a vontade de Deus, numa grande percentagem de vezes, não se equaciona com a nossa própria vontade. Há 3 coisas que não podemos satisfazer para vencer todas as coisas. E o texto diz isso. Eu não posso satisfazer 3 áreas na minha vida para ser um autêntico vencedor. E a primeira delas tem a ver com olha o que diz, satisfazer a carne e seus desejos. Quando nós olhamos para o versículo de número 15, nós olhamos e lemos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, certo? Um dos aspectos importantes para compreender o contexto da nossa meditação é não amar aquilo que é errado. E nós muitas vezes temos uma tendência de amar aquilo que Deus diz para não amar. E amar o mundo é um conjunto de princípios que se divide em 3. Qual é? Não satisfazer a carne, não satisfazer os olhos, os desejos dos olhos e não satisfazer os desejos de uma ambição desmedida pela vida. Como lemos. Então, quando Deus diz, se alguém ama o mundo, e amar o mundo o que é? Tem a ver com a nossa carne, tem a ver com os nossos olhos e tem a ver com o desejo das coisas do mundo, a ambição, a soberba da vida. E quem ama essas coisas, a Bíblia diz que o amor do Pai não está nele. Então nós temos que fazer uma reflexão muito séria como cristãos. O que é que manda mais na nossa vida? Se é a carne, se é os olhos ou se é esta soberba da vida? A soberba de querer ser rico, a soberba de uma série de coisas. Então que nós nesta manhã possamos fazer uma meditação séria sobre o que é que manda na nossa vida. 3 coisas que não podemos satisfazer, mas são 3 coisas que vivemos constantemente em guerra. Não há dúvida. Diga uma coisa, se o seu corpo pede água, o que é que você faz? Tem que satisfazer o desejo do corpo. Tem ou não tem? Se pede comida, o que é que você vai fazer? Dá-lhe comida. Se lhe pedir descanso, o que é que você vai fazer? Há coisas que temos de satisfazer. São as coisas naturais da vida. O trabalhar é ou não é um princípio certo para a nossa vida? Absolutamente. Nós temos de trabalhar porque não só é uma ordem de Deus, como também é uma necessidade do homem ganhar o pão com o seu trabalho. Mas viver para trabalhar já ultrapassa a medida certa. Amém? Então a igreja tem que aprender que, começando por satisfazer a carne em seus desejos, e se abrirmos Romanos 13, versículo 13 e 14, diz, andemos honestamente como de dia, nem em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em seus desejos, em suas concupiscências. Quando nós abrimos lá o versículo 16, ele diz, porque tudo o que há no mundo, o que é o que há no mundo? Acabei de dizer, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E nós estamos a falar da carne. E a carne, volta ao versículo 15, ela deseja estas coisas. Não, no 15, peço desculpa, o versículo 13 de Romanos. Capítulo 13. E quando nós, olha, andemos honestamente como sendo pessoas do dia. Nós temos que ser gente honesta. E ser honesto, deixe-me dizer-lhe, é algo que é um padrão extra-cristão. Ou não é? Todo ser humano, mesmo não cristão, deve ser honesto. Correto? Não é preciso ser cristão para ser honesto. Mas se um cristão não é honesto, não é cristão. Certo? Há dias estava a falar com um senhor que ama muito o Benfica. Ele ama, deve dar a vida por ele, se for preciso. E ele dizia, também você é do Benfica, mas já vi que você não percebe nada de futebol. Ele assim para mim, pois não.
Eu sou simpatizante. Existe. Muitas pessoas são simpatizantes do cristianismo. Como também há simpatizantes do budismo, simpatizantes do hinduísmo, simpatizantes do islamismo, simpatizantes de muitas linhas de pensamento. E nós, o que é que somos? Simpatizantes? Antigamente, os católicos apostólicos romanos, porque católico apostólico sou eu também. Católico que significa pertencer à Igreja Universal e apostólico é o fundamento dos apóstolos. Eu também pertenço a essa igreja. Amém? Fomos alcunhados de evangélicos e também já fomos de protestantes por protestar contra aquilo que achávamos errado. Mas hoje até essa conotação está perigosa. Irmãos, estamos a viver um mundo em que as pessoas já não sabem o que são. E são simpatizantes de muitas coisas. E tu és o quê? Tu queres ser um verdadeiro cristão que vence todas as coisas e para sempre? Ou queres ser um simpatizante daquilo que vence todas as coisas e para sempre? Porque não há nada mais triste que é não ser carne nem ser peixe. Que é não ser quente e não ser frio. Não há nada mais triste. Deus é um Deus de definição. Ao contrário do que muitos querem dizer, o cristianismo é radical. Sabia? O cristianismo é radical. Porque quando Deus diz sim, sim, não, não, é radicalismo. Não há mais ou menos. Não há politiquice no meio do cristianismo. O cristianismo não envolve política. O cristianismo não envolve jogo de cintura. O cristianismo não envolve o teu parecer. O cristianismo é submetido a uma teocracia, que é o governo de Deus sobre aqueles que se submetem a Ele. O cristianismo não é vamos ver, o cristianismo é para ver. Amém? E nós ou temos fé ou não temos, ou somos ou não somos. Por isso que em Apocalipse Deus diz, porque nem és frio nem és quente, vomitar-te-ei da minha boca. E a igreja, ela tem que aprender estes princípios de forma ativa. São coisas que sabemos todos de cor, mas que não vivemos. Então, nós temos que entender que satisfazer os desejos da nossa carne, voltar a pôr o versículo 13 para os irmãos observarem, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. Se alguém vive para comer, é um glutão. O facto de seres gordo não significa que sejas glutão. Em bebedeiras, uma coisa é beber um copo de forma moderada, outra, e para muitos isto já é demais, já é pecado. Outra coisa é realmente viver em bebedeiras. Eu não estou bêbado. A Bíblia é contra os bêbados. A Bíblia diz que quem se embriaga não verá o reino dos céus. O pecado da bebedeira ou da glutonaria, ele está no mesmo nível de qualquer pecado, seja homicídio, seja tudo o que você quiser colocar como pecado. Esses pecados são pecados que aos olhos de Deus serão punidos pelo afastamento de Deus, se não houver arrependimento. Então a bebedeira é alimentar os desejos da nossa carne. A glutonaria é alimentar os desejos da nossa carne. As desonestidades alimentam também os desejos da nossa carne. Porque eu só sou desonesto porque quero ganhar dinheiro e junto aqui a soberba da vida. Amém? Nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Um dos maiores problemas hoje nas nossas igrejas tem a ver com inveja. Contenda, tudo quer contender, tudo quer discutir, tudo quer questionar, tudo quer dizer não, tudo quer dizer porquê. Sabe porquê? Porque nós estamos a viver uma época da democracia, mas que deixou de haver democracia porque todos ladram e ninguém ouve. É ou não é? Todos falam, todos ladram, e até o ditado diz, os cães ladram e a caravana passa. E nós estamos a viver numa época, e sabe porque é que eu digo ladram? Porque a Bíblia diz que os cães e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E sabe quem são os que ladram? São aqueles que estão sempre a refilar, sempre a contestar, sempre a criticar A e B, sempre a criticar tudo e todos. Então veja, Deus colocou essas pessoas no mesmo nível dos feiticeiros. E nós, igreja, temos que entender, quando abrimos em Gálatas, nós entendemos sobre as obras da carne. Podia ler as obras da carne.
E muitas vezes nós alimentamos a nossa vida com essa doença. De Gálatas 5. Porquê? Porque as pessoas gostam de satisfazer os desejos da sua carne. Ela vence. A Bíblia fala que nós alimentamos duas áreas na nossa vida. Ou a carne ou o espírito. E quando eu alimento a carne, eu estou alimentando e estou guerreando contra o espírito. E nós, como cristãos, temos que aprender que não podemos viver um cristianismo a satisfazer os desejos da nossa carne. A nossa carne apetece ficar em casa a dormir e não vir ao culto. Apetece um culto às 8h30 ou às 9 para não ter que se levantar às 8 da manhã. Muita gente gosta de falar, e porque é que não temos cultos disto, cultos daquilo, e os cultos que há não aparecem muitas vezes. Como é que nós, irmãos, queremos vencer todas as coisas quando nós não passamos pelo estágio das primeiras? Como queremos saber o abecedário todo, escrever português muito bem, se ainda não sabemos o A e o U? Cuidado com aquilo que nós estamos alimentando. A igreja precisa de entender que não podemos satisfazer os desejos da nossa carne. Diz para quem está ao teu lado, não satisfaças os desejos da tua carne. Deus tem que estar em primeiro. Deus tem que ser o primeiro na tua vida. Porque se terminarmos com o texto, então quem é que vence? Qual é o segredo para vencer? Não há nenhum segredo a não ser fazer a vontade de Deus. E não alimentar a carne é não fazer os desejos, não satisfazer os desejos da nossa carne. O segundo ponto que nós não podemos satisfazer é, sem dúvida, os desejos dos nossos olhos. Olhe para os seus olhos. Onde é que os seus olhos olham? Como é que eles olham? Os olhos olham e transmitem uma mensagem ao cérebro e ao coração. Quando tu olhas para alguma coisa, esses olhos, a Bíblia diz que o corpo, os olhos são como uma candeia, não é? Para iluminar. Eu até peço para vocês, Jesus disse em Mateus 6, 22, 23, algo precioso, que a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Verso 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Que olhos tens tu? Quais são realmente a orientação que os teus olhos dão? Há pessoas que com os seus olhos veem tudo mal. Há pessoas que deixam de vir à igreja porque não gostam de ver certas pessoas na igreja. Não gostam de ver certas pessoas no altar. Não gostam de ver certas pessoas a servir. Porque se acham superiores a elas. Há pessoas que quando vêm a determinadas igrejas e descobrem alguém que no passado foi uma pessoa muito ruim, foi má, e ainda muitas vezes está em tratamento. Porque, irmãos, ainda não somos perfeitos. Obrigado. Estás a ver? Estás com revelação. Amém. Então o que é que nós temos que entender? Que há pessoas que quando olham, os seus olhos veem aquilo que mais ninguém vê. Vê uma pessoa ruim, vê uma pessoa que não vale nada, vê uma pessoa que não é digna. Só ele há que vê aquilo. Porque Deus olha para ela e vê uma pessoa em tratamento. Uma pessoa por quem Ele deu a sua vida por ela. O Senhor Jesus, quando olha para essa pessoa que nós detestamos e não gostamos, Deus olha e vê uma pessoa que vai ter uma nova oportunidade. Mas tu não. Tu vais dar uma oportunidade de afogá-la, de matá-la, de destruí-la, de criticá-la, de achar que tem que mudar de igreja, que esta igreja escolhe para o altar quem não presta. Irmãos, deixe-me dizer-lhe, se eu não tiver ninguém no altar, eu sou homem para contratar pessoas ímpias para subir a este altar para tocar e elas vão se converter ao Senhor. Porque se não houver quem adore o Senhor, Jesus disse que das próprias pedras transformaria em filhos de Abraão.
A igreja, ela não tem que ser um lugar em que os nossos olhos sejam olhos para condenar A e B, mas olhos para recuperar A e B. Isso não significa não lhes dar a palavra, porque se essa pessoa não quer a palavra de Deus, se quiser viver a satisfazer os desejos da sua carne, dos olhos e a soberba da vida, naturalmente essa pessoa não vai ser vencedora, mas não vou ser eu a condená-la. Jesus disse, eu não vim para condenar ninguém, eu vim para salvar, mas a palavra que eu vos dou, essa vos há de condenar. Vos há de julgar, disse o Senhor. Que olhos são os nossos, irmãos? Que atitude eu tenho quando eu olho para uma pessoa e que me considero superior a ela? Quando em Filipenses 2 diz, de sorte que haja em vós o mesmo consentimento que houve em Cristo Jesus. E diz o verso anterior que realmente devemos considerar o nosso irmão superior a nós próprios. Mas nós olhamos para ele e consideramos-los inferior a nós. A igreja do meu Jesus é uma igreja que une pessoas, recupera pessoas, restaura pessoas. E a Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Se ele não mudar, ele muda de sítio. Que nós possamos nesta manhã ter uma atitude em relação à nossa própria vida, uma atitude correta, porque muitas vezes as pessoas olham para si próprio e veem coisas que... Quando eu olho para mim, o que é que eu vejo? E quando eu olho para os outros, o que é que os meus olhos... Há um homem que faz, como é que ele se chama, aquela entrevista muito bem feita, o que dizem os teus olhos? Alta definição, como é que ele se chama? Agora não me lembro o nome dele. Qual? Daniel Oliveira. Daniel Oliveira faz parte da minha meditação hoje. Parabéns, Daniel Oliveira. O que dizem os teus olhos? Pergunto eu, o que dizem os teus olhos? O que fazes tu com os teus olhos? Como tu olhas as pessoas? Como tu olhas o mundo? Como tu olhas a adversidade? Como tu olhas o teu próximo? Como tu vês o teu pastor, a tua igreja, os teus irmãos, os jovens, os que têm novas oportunidades, os que chegam hoje? Sabe que Jesus vê tudo de uma forma bem diferente de nós. E que nesta manhã nós possamos aprender que os nossos olhos, eles geram desejos errados. Eu não disse ainda, mas a palavra concupiscência é desejos. E quando eu olho a concupiscência dos olhos, os olhos me fazem desejar o errado. Se eu olho para uma mulher bonita, pode-me os olhos fazer desejar sexualmente aquela mulher. Se eu for tendencioso para ver pornografia, quando eu ligo o computador, eu vou ter desejo de ver pornografia. Quando eu olho para o jogo, podemos falar de jogo, e aquilo é tão grave na minha vida, eu sinto tanto desejo pelo jogo, que me faz errar, me faz mentir, me faz fazer coisas erradas por causa do jogo. Há bem poucos dias soube de uma empresa em Fátima, que uma senhora tinha o vício das raspadinhas, e recebeu cerca de 50 mil euros dos clientes daquela empresa. E todo esse dinheiro consumido em jogo. Que miséria, que desgraça. A soberba os olhos e o jogo. Olhar para... E sempre numa expectativa de ganhar mais. Queridos irmãos, o que fazem os teus olhos? Fazem-te pecar? Fazem-te julgar? Fazem-te ficar triste? Fazem-te afastar dos teus irmãos? Fazem-te afastar de Deus? O que é que os teus olhos geram em tua própria vida? E por fim, o terceiro ponto daquilo que não podemos satisfazer. Ou não podemos satisfazer os desejos da carne, os desejos dos olhos. E também não satisfazer as ambições excessivas da vida. Porque naturalmente temos de ter ambições. É natural eu gostar de ter um carro, uma casa, 20 casas, 30 casas, desde que isso não ocupe o lugar de Deus na minha vida. Não é errado o irmão lutar, pode tornar-se um Bill Gates, um homem riquíssimo, mas isso não pode ocupar
o lugar de Deus na sua vida. Nem pode ocupar a prioridade da sua vida. Primeiro Deus, depois família, depois os outros. Amém? E Deus está incluído. Aqui Deus. Muita gente faz uma grande confusão com Deus. Deus envolve a igreja, sabia? Deus não fica depois da família. Não! Deus é a primeira coisa da nossa vida. Amar a Deus acima, diga comigo, de todas as coisas. E com todas as nossas forças. Com todo o nosso entendimento. É ou não é o que diz a Bíblia? E depois vem o resto. Deus deve ser o primeiro da tua vida. E quando se diz Deus, também se diz igreja. Porque igreja é o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Ah, não, primeiro está a minha família. Depois, se puder ir ao culto uma vez por mês, vou, uma vez por semana. Não, primeiro está, primeiro pagar as minhas contas. Deus está em último, se sobrar eu dou. Há aí uma onda, se eu tiver capacidade de honrar Deus, eu honro. Mas eu tenho que ter capacidade, e é Deus que nos dá a capacidade. Pois Ele diz que dá a semente para semear. Vê lá, se Ele te dá a semente, tu te esqueces de o honrar com aquilo que é dele. Não diz a Bíblia? Então, como é que nós, irmãos, soberba, satisfazer as ambições excessivas da vida é algo profundamente louco. E hoje há pessoas que primeiro está o seu trabalho. Honrar os seus compromissos. Primeiro é isso, depois é o que vem. Há pessoas que amam tanto a família que ela está em último lugar. Mas quando chega a hora de dizer primeiro a minha família, é mentira, porque primeiro está o seu trabalho, a sua ambição, a sua soberba da vida. Primeiro está a comer e beber. Quantas pessoas deixam de estar com a esposa todos os dias, todas as noites, chegam a casa tardíssimo, porque tiveram nos copos até à meia-noite com os amigos? Hã? Tu que estás a ouvir esta meditação, és um deles. Muita gente que está a ouvir esta meditação faz parte desse grupo. Amam tanto a família que fica para o último. Amam tanto a família que não conseguem tirar um dia para ir almoçar fora. Mas conseguem gastar dezenas de euros em bejecas todos os dias. Não é? Então veja, como é que nós qualificamos um cristão que para ele a família, o trabalho, a família, a igreja, o que é essencial, os filhos, está tudo de lado, porque a soberba da vida, a concupiscência, o desejo insaciável pela riqueza, por alcançar o padrão que a pessoa quer, por comprar o carro que a pessoa quer. Irmãos, a inveja, há bocado eu ia a dizer e não continuei, a inveja tem destruído e corrompido igrejas. Pastores que invejam a igreja do outro. Pessoas na igreja que invejam o pastor do outro. Pessoas na igreja que invejam o carro do irmão. Invejam o que o irmão tem. Em vez de se alegrar com a vitória e a conquista do irmão, não inveja. Como é que nós podemos, irmãos, vencer todas as coisas com esses princípios? Diga-me. Impossível. Em Mateus 6, fala-nos disto. 6, o versículo 25 em diante. Vamos ler, são tantos versículos, mas porque às vezes nós esquecemos o que é básico. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus. Nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas, diga comigo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia da amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então diga-me lá, como é que você vive o seu dia? Que não é capaz de se dedicar à obra de Deus? Não é capaz de abdicar de alguma coisa material em benefício do reino de Deus? Não é capaz de servir porque não tem tempo? Porque tudo é mais importante que Deus, muitas vezes que a família, muitas vezes tudo é mais importante. Amados, soberba da vida, satisfazer as ambições desmedidas para comprar um carro. Há pessoas cegas por um carro. São capazes de passar a trabalhar, em vez de 8 horas, passar a trabalhar 16 horas para ganhar dinheiro para um carro. Há pessoas capazes de deixar de comer um McDonald's com os meninos por causa de uma treta qualquer, de uma televisão já não chega a 32 polegadas, já tem que ser a de 60. Irmãos, nós estamos tão viciados na soberba da vida que hoje já não nos satisfaz ter uma televisão, temos de ter uma em casa. Olha, se for à minha casa, eu quase estou assim. Tenho uma na casa de banho, outra na sala, outra no quarto, outra no corredor, outra na nhanhã. Não, estou a exagerar. Mas pronto, mas a gente já não nos satisfaz nada porque a soberba da vida nos torna insatisfeitos. Porque no dia que conquistaste o desejado, passado uma semana já não te serve essa conquista. Já queres outra coisa. Por isso que há muitos casamentos hoje, sabia? Porque o homem já teve aquela esposa durante 3 ou 4 anos e agora já está a desejar a outra. E o problema é que já não é só o homem que é assim. A mulher também anda assim. Soberba, ganância, paixão. Satisfazer a carne, satisfazer os desejos dos olhos, viver uma vida de prazer, viciados no prazer. Um dia destes vou-vos falar sobre estoicismo e epicurismo, o porquê é que Jesus foi contra e teve algumas coisas que parece que foi a favor. O estoicismo e o epicurismo, as pessoas hoje estão cada vez mais a lutar a favor do prazer. O que conta é o meu prazer. O que conta é satisfazer a minha carne. Sexo, prazer, festas, comes e bebes, praia. Eu agora, estes domingos de agosto, vou para a praia, não vou para a igreja. E depois ando a pregar na praia, que Deus tem que estar em primeiro lugar. E Ele não pôs os pés na igreja. Praia. Boa sardinhada, como eu gosto. Boa picanha, como eu gosto. Boa feijoada, como eu comi ontem, feita ali pela nossa Isilda. Boa feijoada. Prazer, carne. Bom vinho, bom champanhe francês. Boa cervejinha, não é? As pessoas vivem só no prazer. O seu desejo, o seu prazer. Se eu vou à igreja e ser incomodado, se o pastor me deu uma pregação que ele era para mim, nunca mais lá vou. Aquele pastor tem mania que é mais que os outros. As pessoas querem glória, poder, altar, pregar, para todos verem, para todos aplaudirem. Muito reteté, como se Deus estivesse ali. Muito reteté, todos a profetizar uns para os outros. Prega profecias não sei de quê. Falsas profecias. Falsa unção. As pessoas hoje descobriram emoções, seja na igreja, seja fora dela, seja noutros lugares. As pessoas hoje vivem atrás do prazer. Satisfazer o seu ego,
o seu desejo, a sua ambição. Porque nem todos ambição é dinheiro, nem todos ambição é sexo, nem todos ambição é fama, nem todos têm a mesma ambição. Mas a tua ambição não pode roubar Deus do lugar do teu coração, que é o primeiro. Deus tem que estar em primeiro. 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 Diz para quem está ao teu lado: Deus tem que estar em primeiro lugar. Quem vence todas as coisas? Quem vence todas as coisas? Diga para mim, quem vence todas as coisas? Responda lá. Aquele que faz a vontade do Pai. Amados, eu sou sincero. Nós muitas vezes procuramos aquilo que Deus não quer que procuremos. E às vezes nós estamos a viver uma época tão enganosa, tão destrutiva, que muitas vezes nós não nos apercebemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Há um versículo da Bíblia que diz assim, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: deixando toda a malícia, todo o engano e fingimento, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Você está cá? O desejo que deve haver em nosso coração é o desejo da pureza da sua palavra. Muitas vezes nós achamos que e tal, eu já conheço muita Bíblia, eu já estudei muita Bíblia, eu já sou mestre na Bíblia. E muitas vezes perdemos a essência da pureza que Deus tem para cada um de nós. Eu estava aqui a procurar um versículo que eu por acaso por lápis não pus, e que é em Hebreus, capítulo de número 5. Diz assim: porque versículo 13, 5:13 de Hebreus, por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E nós estamos a viver uma época em que a igreja está cheia de meninos. Paulo dizia: eu vos quero dar um manjar, mas ainda vos tenho que dar o leite racional, o leite primário da palavra de Deus. Ele até diz: eu queria vos dar os princípios mais sólidos da palavra, mas eu tenho que voltar aos rudimentos da palavra. Às doutrinas da salvação, da imposição das mãos, como ele diz lá em Hebreus. E nós, quando olhamos, irmãos, quando nós ainda vivemos nesta vida ao fim de 10, de 15, de 20 anos de cristão, e parece que somos meninos, e ele dizia: por qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Irmãos, isto é muito sério. Ele dizia no versículo 12 deste mesmo capítulo: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus.
E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A igreja precisa de entender que nós fomos chamados para 2, 3 fases de estágio na nossa vida cristã. A primeira, como Jesus disse a Pedro: Pedro, tu amas-me? Apacenta os meus cordeirinhos. Depois chegamos a ovelhas. A terceira vez Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Isto é, nós primeiro somos cordeirinhos. Alimentamos o bebê na fé. Porque a igreja tem que ter a escola para as idades das crianças, tem que ter a escola para os novos convertidos. Mas quando crescemos, quando já somos grandes, que nos engasgamos com tudo. Hoje vamos comer uma feijoada da Isilda. Ai não, porque faz muita dor de barriga. É porque o seu corpo não está habituado a comer feijoada. O meu está habituado, se for preciso, a comer pedras. Não é? Porquê? Porque nós temos que evoluir. Eu não posso continuar. Eu gosto de Cerelac, sabia? Cerelac é para as crianças, para os bebés. Mas eu não me alimento de Cerelac. De vez em quando, mês a mês, lá vou comer um pratinho de Cerelac. Agora estou proibido lá em casa. Diz que à noite não. Eu gosto de flocos, mas gosto mais de um bom café preto, ao pequeno almoço, uma omelete, um bacon. E se tivesse feijoada também ia. Ia, um cozido à portuguesa, não tem problema nenhum. Eu acho, quinta-feira, houve uma altura, agora não, porque eu estou tão gordo que o sangue de Jesus tem poder. Eu gostava de ir à feira comer uma sandes de carne de porco cozida, do cozido à portuguesa. Fui lá muita vez. Quem é que já lá foi tomar um pequeno almoço com isso? Ah, Manelita, mas estás magrinha. Também. Ora, não se vai dar isto a uma criança. Pois não. Carne de porco ao pequeno almoço. Paulo estava a dizer, vocês deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda necessitais de leite. Não é errado beber leite. É errado é alimentar de leite. Entende? Não é errado de vez em quando comer uma papa Cerelac. Mas é errado me alimentar de papa Cerelac. Eu só gosto de comida líquida. Eu gosto do bife trituradinho. Dá-me trabalho as maxilares. Homem, tu tens é que mastigar. E quanto mais rija for a carne, melhor. Para mim não, eu gosto dela maciazinha. Mas dizem que carne rija diz que é mais saudável. Eu gosto dela mal passada, ainda por cima, que é uma coisa estranha. Queridos, nesta manhã eu tenho muito desejo que nos tornemos pessoas adultas espiritualmente. Todos têm o seu tempo. O Vitorzinho ali é um menino ainda precisa de leite. Mas eu não. O Paulo também não. Já a minha mulher também não. A maioria de vocês é tudo feijoada para a frente. O mínimo é feijoada. Mas não, irmãos, na fé, quantas pessoas vivem de uma forma tão estranha, se melindram por tudo, se melindram por nada. Quem vencer? Quem é que vai vencer? Aquele que põe em prática a palavra do Senhor. O mundo passa. Em Marcos 13, 31. Vamos lá ler Marcos 13, 31. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Porquê? Porque nós vivemos a fazer a vontade de Deus, pondo em prática a sua palavra. Em Mateus 12, 49 diz que a família de Deus diz que essa é a que faz a vontade de Deus. Olha o que diz o verso Marcos 12, 49. Mateus, 12, 49, que diz assim: estendendo a sua mão, Jesus, para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E era toda a gente que ele estava a querer referir-se. Verso 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe.
Isto foi quando questionaram Jesus, chegaram, olha, está ali a tua família, os teus pais, os teus irmãos, as tuas irmãs, está ali toda a gente, quer falar contigo, mas quem é meu pai, minha mãe e meu irmão? E Jesus disse, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós somos família de Deus se fizermos a vontade de Deus, e isso leva-nos a uma vida de vitória, de conquista contínua. Temos que entender, ainda podemos abrir Mateus 7, 21, não é? Que o Senhor Jesus avisou, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Concorda? É isso. Então quem é que vai vencer? Temos que entender que somos filhos de Deus, porque recebemos Jesus. Somos, neste mundo, estrangeiros. Tu não pertences a este mundo. Irmão, é natural que às vezes o mundo nos aborreça. Jesus disse isso. Vós não sois do mundo. Se o mundo vos aborreceu, ou vos aborrece, primeiro me aborreceu a mim. Jesus disse, nós somos estrangeiros, somos forasteiros, somos luz, somos sal, somos o bom cheiro de Cristo, somos cristãos. E cristão significa um homem ungido de Cristo. Amém? Para isso, temos que viver como tal. Quem é que vai vencer? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Nesta manhã, tu que estás online, tu que vais ouvir esta meditação, eu sei que vai haver momentos que te apetece ir embora, desligar. E quem está em casa facilmente desliga. Estou mais para ouvir este gajo. É assim. Porque hoje já não se respeita ninguém. Há pouco estava a ouvir alguém a falar mal de tudo o que é pregadores. Hoje, a liberdade de expressão leva-nos a desrespeitar a autoridade. Você veja o que está acontecendo na América. Por causa da loucura de um polícia matar alguém de forma tão absurda, tão louca. Isso deu razão àquelas manifestações para roubar carros, para incendiar casas, para matar pessoas, para destruir. Mas onde é que está a lógica de um direito de expressão, onde se rouba o direito dos outros? Se é errado o que a polícia fez, não sei se fez de propósito, também não acredito. Foi excessivo, foi. Mas irmãos, ouça, nós não estamos lá para ver. Ninguém sabe o que aconteceu. Só quem lá viveu a experiência. Eu não sou a favor, nem me meto a ser contra, porque eu acho que não, a favor nunca sou da morte daquele homem. Agora, prendê-lo era um direito. Se ele ofendeu, se ele fez coisa errada, é um direito. Agora, não se pode matar ninguém. Mas por causa de uma injustiça, cometem-se milhões de injustiças. Por causa do erro de um homem, faz disparates como aqueles que se têm visto. Irmãos, há muitos anos eu ando aqui a dizer que a próxima guerra mundial é uma guerra social. E é este o caminho que você começa a ver. As pessoas por nada se manifestam, assaltam casas, fazem pilhamentos, destroem, roubam. Vocês há poucos anos em Paris viram centenas de carros a serem incendiados. Que culpa teve o dono daquele carro, que se calhar estava a apagá-lo para ir para o trabalho e incendiaram numa manifestação? Irmãos, o mundo está louco. Os tempos de Noé vão voltar. A violência, o tempo da sodomia, da prostituição plena está a chegar. E qual é o papel da igreja? A igreja tem que ter um papel diferente. Nós fomos chamados para vencer todas as coisas. Se alguém nos matar por alguma coisa, nós somos mais que vencedores. Porque quer vivamos, quer morramos, nós vamos para Cristo. Queridos irmãos, a igreja do meu Jesus não está à venda. Não está à venda em troca de multidões. Não está à venda por causa de dízimos e ofertas. Irmãos, a igreja do meu Deus é a igreja que permanece na palavra. E a igreja do meu Deus é uma igreja prudente, de mestres. Olha como diz o texto que acabámos de ler há bocadinho. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos.
É para quem? Irmão, não vamos levar a palavra à letra, porque eu ainda não sou perfeito. E ninguém aqui é totalmente perfeito, porque falhamos. Mas Deus diz, a palavra é para todo aquele que já nasceu de novo e que já cresceu na fé e que nada vem que o abale, porque ele está edificado sobre a rocha e venham ventos e tempestades, ele permanece de pé. Amém? Esse que é perfeito, é o que está solidificado na palavra, na fé, e nada abala a sua vida. Nem que venha a falência, nem que venha a morte pela doença, nem que venha o Covid sobre a vida dele. Meu amado, nós fomos chamados para vencer. Nenhuma derrota virá à tua vida enviada por Deus. Nenhuma. A derrota da tua vida é enviada por ti próprio. Porque não obedeceste, porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Mas mesmo assim, depois da tua derrota, Jesus está lá para te levantar. Pedro, ele não foi ao fundo na água porque Jesus o mandou para baixo. Ele foi ao fundo porque deixou de olhar para Jesus. Porque ele deixou de ver Jesus. Porque ele começou a sentir aquilo que estava a acontecer ao seu redor. E aquilo fez-lhe medo. Porque quando ele viu o vento forte que estava, primeiro foi num ato emocional de fé. Ele desceu debaixo da orientação de Jesus, saiu do barco e saltou para a água como se fosse uma pedra. Mas quando ele sentiu o vento, quando ele sentiu distanciado do barco, quando ainda viu Jesus de longe e ele sentiu o que estava a acontecer, teve medo. E o medo é o teu maior inimigo. O medo de ser fiel pode-me fazer falta. O medo de obedecer, posso perder amigos. O medo de não sei quê, posso ser excluído da sociedade. Posso perder em alguma área. Meu amado, todo aquele que se converteu a Jesus no tempo do primeiro século, a maioria deles perdiam muitas coisas. Alguns perderam família. Outros perderam a vida. Outros perderam os bens. Outros foram esfolados vivos. Eu não sei se aguentava, irmãos. Com toda a pregação que eu aqui estou a dar, eu não sei. Não vale a pena aqui falar aquilo que a gente não sabe. Ninguém sabe como reage com uma arma na cabeça. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei. Eu creio em Deus. E luto para que nas minhas adversidades e defeitos consiga não só permanecer salvo, como continuar a ser usado por Deus para que vocês sejam salvos. Essa é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade não é bajular-vos. Não é vos bater com as mãozinhas nas costas a dizer que estás muito lindo. Isso é conversa da treta. A minha obrigação é dar-te a palavra. A minha obrigação é orar por ti. A minha obrigação é indicar-te o caminho para o milagre. A minha obrigação é levar-te a ser um homem maduro, uma mulher madura. Amém? Com responsabilidade espiritual. Que Deus nos possa ajudar. Porque, naturalmente, que a palavra que pode nos libertar também nos pode irritar. Também nos pode, às vezes, levar a um caminho de raiva. Porque quando eu vejo o meu Jesus a pregar, está na Bíblia, vejo muita gente zangada e a querer-lhe atirar pedras e a tentar matá-lo, só porque ele dizia a verdade. Porque a verdade fere. Vamos ficar de pé. Quantos vencedores temos aqui nesta manhã? Amém. Então, levanta a tua mão aos céus. E se tens sido um menino, se tens sido um bebé infantil ainda, se ainda não tens vivido debaixo de uma orientação bem dirigida por Deus, que nesta manhã tu possas deixar Deus tomar conta do teu coração. Tu que nos estás a ver online, que nesta manhã também possas entregar a tua vida a Jesus. Que Deus possa tocar na tua vida. Deus possa mudar a tua vida. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu oro por cada irmão que está neste lugar. Eu rogo a tua intervenção sobre cada um. Todo aquele que irá também ver esta meditação mais tarde. Que o teu Espírito possa tomar suas vidas e nos levar a entender que fomos chamados para ser mais que vencedores. Porque tu venceste por cada um de nós.
Por isso eu entrego-te a minha vida, o meu coração. Eu oro por cada irmão que está neste lugar e todos aqueles que online irão contemplar esta meditação, para que nos dês um espírito de vencedores, nos dês a capacidade de poder olhar para a Tua Palavra e entendê-la, e nos tornarmos adultos espirituais, e nos tornarmos pais espirituais para tantas vidas que precisam da Tua Palavra. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu entrego o Teu povo em Tuas mãos. Peço que me ajudes também, pregador da Tua Palavra, mas que por alguma razão não venha eu a ser reprovado, como dizia o Teu servo Paulo. Me ajuda, Pai, a ser fiel a tudo aquilo que eu ensino, a ser exemplo de tudo aquilo que eu ensino, para que o Teu povo possa, em especial, olhar para Ti, mas como Paulo dizia, também possamos olhar uns para os outros e ver Cristo em cada um de nós. Pai, eu entrego o Teu povo em nome de Jesus. Eu oro por todo aquele que online estiver a ouvir e a ver esta oração e que ouviu esta palavra, que o Teu Espírito possa tomar a sua vida e convencer do pecado, da justiça e do juízo. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. A todos os que têm estado online, Deus vos abençoe. Um bem-aja, não esqueça, hoje pelas 17 horas vamos estar aqui de novo online. Um bem-aja para todos.